considerada a região vermelha. A nossa região era considerada uma região revolucionária. Por conta dos muitos sindicatos, portuários, aquela questão todos os trabalhadores, os metalúrgicos. Isso, e como todos os sindicatos fortes estavam aqui, como as pessoas iam para a rua, lutavam, né, se posicionavam, ele passou por situações muito difíceis. E mesmo assim, para preservar, né, como pastor de uma grande igreja, ele tinha que em alguns momentos, né, segurar. Porque segurar. Nós não tínhamos, com a audácia da juventude que nós tínhamos na época, a gente não tinha ideia do monstro que a gente estava enfrentando. Só que esses pastores já tinham passado por momentos mais difíceis e sabiam o perigo que nós estávamos, inclusive, correndo. Porque nós não tínhamos receio, não né? Tinha nada, a gente era audacioso, arrojado, a gente queria mudar o mundo. Nós queríamos mudar. É típico da juventude, né? A Então, juventude... o papel do pastor o que é? Né? A ovelha está lá pastorando, vê lá no penhasco uma grama verdinha, ela vai lá comer a grama verdinha. O pastor tem que falar assim, não. Aí você fala assim, poxa, pastor, você não quer que a sua ovelha coma? Não, eu quero que ela viva. Né? Então a gente tinha esse cuidado. Ele dava uma segurada na gente. Ele fazia uma linha de discurso assim, ele elogiava a atuação do jovem, ele elogiava a quantidade de jovens do céu. Puxava a orelha. Ele falava tudo, aí no final ele falava assim, mas tudo isso só tem sentido se nós permanecermos unidos na igreja. Né? Aí ele fazia o discurso institucional, mas é o seguinte, olha, gente, eu estou com vocês, podem contar com esse bispo, com esse pastor, mas cuidado, e quem protege vocês é a igreja. Foi isso mesmo. Era essa linha aqui. Eu gostava do Davi. Eu também gostava. Eu tive assim, muitos embates na época assim, de conversas na área da teologia, na área de quem sou eu para discutir teologia. Ele não faltava não. a nenhum dos nossos encontros. Então o nosso bispo, o Dom Davi, ele era um bispo presente. Né? Não sei na sua época. Era ainda. A gente, no começo, não tinha essa visão dele. A gente achava que ele realmente não gostava dos jovens e tal. Ele mandou Dolores, começou a falar, vocês não conhecem Dom Davi? Dom Davi que deu a abertura, Dom Davi que começou. Então, pela Irmã Dolores, a gente foi começando a chegar um monte de Dom Davi. É porque ele era, quando nós fomos para a participação, ele já estava no momento mais fechado dele. Né? Então, nós, no primeiro momento, para quem não conhecia, realmente era conservador. Não, mas ele dava a oportunidade da gente avançar, da gente fazer, da gente reunir, de fazer os encontros do Dia da Juventude. Nós fazíamos todos os anos o encontro do Dia Nacional da Juventude. Fazíamos e com muitos jovens, não era com meia dúzia. Era com a diocese inteira, e a diocese inteira participava. Eram muitos. Né? Eram muitos jovens. E a igreja tinha, nessa época, é bom que se contextualize isso, a experiência histórica da Jaque, Juque, quer dizer, que foram movimentos católicos, né? Que também teve a juventude, né? Mas que em determinado momento da história, na resposta que ela teve que dar para a história, ela deu uma resposta que não foi uma resposta religiosa. Muitos meninos da Juque foram para a luta armada. Né? E era essa preocupação. E era essa preocupação do pastor. Dom Paulo também tinha esse problema. Isso, todos eles. É interessante, ele falava assim, é lógico que você tem que chegar no outro cidadão, mas além de um cidadão, o próprio Cristo. Você tem que chegar no outro do próprio Cristo. Então, você vai defender os direitos, tudo mais. Não vamos fugir da igreja. É importante isso, porque nós éramos chamados sempre a um protagonismo, mas sem nos instrumentalizar, era a palavra que se usava. Sem nos instrumentalizar. João Paulo II usou muito essa. Jovens, não vos deixem instrumentalizar. Porque esse foi um grande estigma da nossa. Exatamente, porque isto, muitos acabaram se separando da fé, né? Se separando da fé. Muitos. Se separando da fé, infelizmente, mas a gente vai restituindo esses coisas. O pessoal da pastoral, acho que vocês vão ter a reunião. Então, a gente foi, muitos saíram porque acabou ficando só na questão social, né? Mas a gente jamais pode desligar a nossa atividade, né, como pessoa, né, no dia a dia, esquecer do que nós temos de mais precioso, né, que é a nossa relação com Deus, a nossa fé. Ela é fundamental para tudo que a gente realiza.
sem ela, as coisas acontecem, mas podem acontecer melhor, né? Podem ser muito mais especiais. E assim, ter essa relação com Deus permanente nos fortalece cotidianamente. Então, a gente tem que continuar nosso protagonismo, mas não esquecendo que todas as nossas ações, tudo que nós fazemos tem um motivo. E se nós estamos aqui, é porque alguém quis que nós estivéssemos aqui, né? E esse Deus que nos criou, que nos fez o que somos, Ele nos quer permanentemente em contato, em intimidade com Ele. Então é isso que a gente não pode perder ao longo do nosso crescimento e maturidade como pessoa, na idade e na nossa relação com o nosso Criador. Então a Pastoral da Juventude, a nossa mística, né, todo esse trabalho espiritual da Pastoral da Juventude, ele não pode ser uma coisa apartada da nossa conduta. Ela tem que ser junta, né? E quando ela permanece junto, a gente se fortalece para tudo que a gente vai passar e vivenciar. E ela é fundamental na nossa relação familiar, fundamental na nossa relação com as pessoas e na nossa conexão com o próprio Deus. Então, a espiritualidade que nós desenvolvemos, uma espiritualidade que unindo, né, a nossa fé, a nossa atitude cotidiana, ela não pode estar desligada daquele que nos conduz, né, daquele que nos faz ser o que somos. Então, esses excessos foi o que o Dom Davi tentou coibir, né, que num dado momento, uma parte da igreja foi só para o social, né, esqueceu que a gente também tinha que cultivar o lado espiritual. E isso foi um momento meio traumático, né, Luiz? Para todos nós. Foi, porque a gente... Ação e oração caminham juntos. Né? Ação e oração. A gente tinha muito a reflexão na teologia, da praxis, né? Como é que eu estabeleço uma praxis cristã com essas dicotomias? Né? E era muito difícil, porque você está lidando com um elemento novo, que é a juventude. Já tem a sua característica, né, em comum. Eu trabalhei muito com jovens, assim, enquanto jovem, depois na condição de religioso, uma parte é muito complexo. Porque o jovem vem em ebulição, né? Aí você fala assim, pô, eu não posso limar essa ebulição. Mas também se eu soltar aqui, isso aqui não vai ser mais a igreja, vai virar qualquer outra coisa menos a igreja. É muito complexo. Então, mas é isso que é importante. Nós passamos por um período, né? Essa atuação. Tem como poder, não sei, a gente está falando do dom da vida, que é uma articulação, de certa forma, isso é em nível diocese também, até Foi na década de 80. Sabe precisar mais ou menos os anos da qual você começou a ter contato com essas atividades cesanas? Na década de 80, 83, 84, o auge. Não, na Pastoral da Juventude, participando firmemente da pastoral, foi em 83, 84. Mas participando dos grupos de jovens, né, mas sem ter a consciência, eu comecei com 11 anos. 82, 83, você tinha, desculpa, quantos anos? Bom, 69. 69, prefeita de 69. Você quer saber? Poder pensar depois. Mas aí a gente foi lá para a década de 80, 60, 70, 80. 84 você tinha 15 anos quando eu nasci. 12, 13 anos. Nasci exatamente 15 anos depois. E aí você ficou na pastoral até mais ou menos... Olha, eu fiquei na pastoral. Qual foi Olha, eu participei de 90? De uma atividade em 2002, eu já era vereadora. Em 2002 ela palestrou uma semana da cidadania pra gente na Estela Maris, em 2002. Era 21 de abril, comemorava naquela semana de 14 a 21 de abril, a semana da cidadania. E teve uma palestra que ela foi eu participei no assessoramento, eu fui acompanhar a Pastoral da Juventude firmemente até os 35 anos. Depois disso, aí... Em 2002 eu estava num grupo de jovens e eu participei do encontro da Pastoral da Juventude em Santo André
e a prefeita, na ocasião, era vereadora e ela participou de grupos de debate de educação básica. Sim, eu fui dar palestra sobre educação básica. Então, sobre participação na política da juventude. Você chegou a ser coordenadora de grupo de jovens? Cheguei a ser Daí foi mais coordenadora ou de menos- grupo, de região e chegamos para a parte diocesana. Nós éramos de uma equipe de coordenação diocesana. Então foi na década de 80, você chegou a ser tanto coordenador de grupo de jovens no início da década. Sim, E em quanto meados- eu participei de todas as hierarquias da Pastoral da Juventude, inclusive representante na regional. Você se lembra quando acabou encerrando o ponto de coordenação Olha, diocesana? Que aí vai ter uma ideia. Olha, eu só sei que depois de nós, eu falo nós porque foi uma época que não tinha um coordenador, era um coletivo de coordenadores. Né? Depois ele voltou. Você conheceu o Robson de Praia Grande? Se eu conheço, eu não lembro mais das Porque pessoas. ele, eu acho que é dessa época, que em 92 ele era assessor já. Eu fui assessora em 90 e pouco, eu já estava como assessora. Então, em 86 a 90, mais ou menos, já estava. Foi antes de 86. Como coordenador diocesano? Já estava como coordenadora. Eu entrei logo depois do Ricardo Galvanese. Né? Esse rapaz. Ele é professor na Não, o Santos. Ricardo Galvanese, ele é professor na Unisantos. Ah, é verdade. Eu Né? estudei lá, tive A palestra Cássia com ele. Costa também foi coordenadora. Nós todos fomos, porque era uma militância de juventude católica muito forte, né? Muito atuante. E a diocese era grande também, né? A diocese Tinha era parte do- grande e até Caraguatatuba, né? Caraguá. Nossa, a nossa amizade era enorme. De um ir para casa do outro, né? De fazer encontro, de Se vir a tivesse internet naquela época, se tivesse a gente tinha internet, feito a revolução. tinha. Hoje não. Tinha deposto o Figueiredo. Tinha deposto o Figueiredo. Muito mais rápido. Muito mais Muito mais rápido. rápido. Então, foi assim, nessa época, em 84 com certeza, até, eu sei que eu ativamente até quase 90, eu fui para a faculdade, comecei a trabalhar, aí eu fiquei como assessora, aí até toda a minha vida no que precisou para a Pastoral da Juventude. Então hoje quando eles pedem para a gente conversar, para participar, para poder colaborar numa reflexão, estou sempre disponível, né, Emerson? Eu até fiquei surpreso, porque eu fui conversando com ela no elevador, correndo atrás dela, e eu falei, prefeito, pode ser uma entrevista por e-mail, por telefone, rapidinho? Ela, não, para a Pastoral da Juventude, a gente abre a agenda. Aí eu falei, prefeita, mas eu falei, prefeita, mas o problema é a sua agenda. Ela, não, para a Pastoral da Juventude a gente abre a agenda. Abre a agenda, Isso, eu gosto de imagina, precisar as é a minha datas. história. Acho que às vezes a gente até confunde. Eu lembro que eu a conheci nessa palestra em São Amaro de 2002. Mas às vezes eu tenho uns flashes assim na minha cabeça. Em 98 teve uma pessoa de Guarujá, uma moça de Guarujá que palestrou lá no Valongo. Eu falei assim, eu acho que era ela. Eu acho que era ela. Eu tô quase me convencendo que era ela nesse dia mesmo. Você já foi pro Valongo, 98 ela já é tava você. fora. Já, o Valongo. Devia ter sido. Valongo era nosso caminho É. natural, o pessoal chamava Guarujá de Terra Santa. Ah, lá vem o pessoal da Terra Santa, lembra Era muita disso? gente. Era muita gente, era muito jovem, era um jovem que não tinha vergonha de falar da sua fé, que não tinha vergonha de ir para Vila Baiana, lembra? Nossa, Para ir para Cachoeira, Vila para Baiana, Chaparral, para ir. primeira, assim, o centro aqui da cidade, na paróquia do centro, se chama de Fátima, é salesiana. Eles tinham uma pastoral muito ali centrada dentro do ato da igreja, né? Ali pertinho do ato da igreja. E aí a gente fez um trabalho lá, e veio o padre Limeira, que era um padre absolutamente especial, assim, um cara no nome santo, e ele disse o seguinte, vamos montar um oratório festivo, vamos criar um jogo tal, aonde? Aqui em que sala? Não. É na comunidade da Vila Baiana que eu conheci lá, eu fui lá ontem e adorei. Nós fomos para a Vila Baiana, a gente ia para a Vila Baiana, isso há 47, eu tinha 17, então faz mais de 30, estou falando de coisa de 35 anos atrás, um grupo de jovens, meninos e meninas,
para a Vila Baiana discutir, chamar os moradores, o jovem, a mãe, o pai, para discutir meios de comunicação social, a ideologia que estava passando naquilo, por que a novela interessava, assuntos que hoje você vê no Facebook aí, né? Nós discutimos naquele momento assim, os meios de comunicação social, as ideologias, brincávamos com aquele joguinho dos faróis e dos gatos e faróis, para conscientizar as pessoas de quanto que a gente era enganado e quanto que a fé podia libertá-los. Imagina, a gente era menino. A Vila Baiana era uma comunidade distante ainda. Tinha ônibus passava na Dom Pedro, tinha que andar. Mas era maravilhoso. E nós íamos para essas evangelizações, porque para nós era a extensão da nossa ação dentro do grupo. Por exemplo, lá na nossa comunidade, na São José, nós trabalhávamos com o pessoal da Nova República, do Chaparral, né, dessas comunidades que eram muito carentes, desprovidas de tudo, de água, de luz, de saneamento básico. Então, não tem como a nossa atitude hoje, adultos, dentro do poder público, né, exercendo esse poder a partir da escolha das pessoas pelo voto, não ser de uma atitude de ter um olhar humano para a redução dessas desigualdades, para a mudança da qualidade de vida das pessoas. Foi isso que nós aprendemos. Né? Demora, porque entre você operacionalizar isso, né, e você transformar em realidade, reduzir essas situações, é uma luta, mas é uma luta que nós sabemos que vamos fazer. Nessa época, quais eram mais ou menos as atividades cesanas? Eu ia perguntar quais atividades cesanas, e se tinha assim, parece que havia uma época um tal de casarão da PJ, ou alguma sede, não sei se foi no meio dessa época. O casarão da PJ foi na época do Edmur. Do Edmur. Era ali na Conselheiro, né? Era na Conselheiro Neves. Era na Cúria. Na Cúria, na Conselheiro, era maravilhoso. Eu cheguei a ir lá. Quando o meu grupo começou, nós fomos tirar pó lá do casarão. O casarão estava fechado, né? O espaço da juventude lá na Cúria estava fechado, tinha muitos livros, uns móveis muito antigos. Né? Depois nós ficamos nos reunindo lá, melhoramos, e a gente foi fazendo rodízio, né, nas comunidades. Aí nós saímos do casarão para ir para as comunidades. É uma coisa mítica, sabe? Que o pessoal falava lá no Cefas, que nem agora o pessoal fala, aqui é o Cefas, aqui é o Cefas, que agora já não faz mais. O Cefas é um espaço de retiros super especial, que a gente utilizava para os nossos encontros, para os dias de formação, retiro de carnaval, aí você fazia encontros, retiro de Páscoa, a gente fazia umas coisas assim. Assembleias, formações. Nós tínhamos também as comemorações que eram feitas nas paróquias, ia todos os jovens para as paróquias vizinhas. Então, aquele monte de jovem, não era de ônibus fretado, gente, era de ônibus de linha. Então, vocês imaginem, né? Era uma super festa no caminho. As pessoas falam, nossa, esses jovens, né, cantando, né, conversando, brincando, na barra, violão, tudo. Pintasse um violão, acabou. Aí apareceu um violão, era só música. Então a gente ia para esses eventos, né, com muita dedicação, muita dedicação. Às vezes não tínhamos nem recursos. Aí um ajudava o outro, a gente ia de a pé, economizava durante a semana para ir para os nossos encontros. Foi um momento muito especial da vida da gente. Para mim, eu participei de vários aniversários da PJ. Aniversário de maioridade, aniversário de 25 anos, que também foi assim comemorado como que vocês estão pretendendo, resgatando a história da pastoral. E nós sempre assim, durante quanto tempo foi possível, a gente procurou manter esse vínculo de amizades. Hoje eu encontro muitos jovens da PJ que estão nas prefeituras, que estão nas empresas, que foram para o mundo, né? Alguns são casados, outros foram para outras vocações. Eu conheci o padre Valdeci, conheci o padre N. Roque. O N. Roque. Né? O N. Roque fez teologia lá com a gente. Todos ainda quando eram seminaristas, para vocês terem uma ideia. Então faz muito tempo. O N. Roque está aqui na região. O N. Roque está em Cubatão. Cubatão? O Valdeci está aqui na São Vicente, na Matriz. Isso. Além do Valdeci, o padre Luiz também. Luiz Carlos.
O Padre Luiz também não era ainda padre, ele era membro da Pastoral da Juventude, depois ele foi para o seminário. Olha quanto... Então a gente é contemporâneo. O casarão em si o casarão em si tinha alguma atividade lá? Não tinha. Nós não usávamos o casarão para as nossas atividades, nós usávamos para a reunião da coordenação diocesana, para alguma reunião pequena. A gente usava os cefas, usava as paróquias, a gente se abriu, a gente não ficou restrito, nós fomos para as paróquias. E aí no Cefas tinha algum curso específico consultado? Tínhamos, nós tínhamos o nosso calendário da PJ muito forte, tinha atividade quase todos os meses, né? E atividades regionais e atividades paroquiais. Então nós tínhamos os representantes de cada região, de cada cidade, das paróquias, e nós fazíamos as atividades com temas específicos que a gente tinha por orientação tanto da diocese quanto da regional Sul 1, e nós trabalhávamos com essa direcionalidade. Os temas em si, os principais temas trocados nesses cursos, você lembra? Olha, eu lembro que era... Se lembra, né? Parece uma coisa... Não, assim, primeiro, a gente trabalhou muito a questão da espiritualidade da juventude. Então, a espiritualidade da PJ sempre foi um tema muito que a gente sempre reforçava, porque nós não podíamos perder a nossa prática e dissociar a prática da oração, da espiritualidade. Isso é que nos mantinha firmes na fé e no trabalho na sociedade. Nós discutíamos o método Vejo Gare Agir, que era o que tinha de mais novo naquele momento, né? O método, como trabalhar os grupos de jovens pelo método Vejo Gare Agir. Depois nós tivemos um momento que foi o trabalho da participação da juventude na política, fortemente, um trabalho de participação, como é que a juventude pode estar inserida na política nesse espaço de transformação. A juventude nos movimentos sociais, então a participação nas associações, participação no movimento estudantil, participação, naquela época eram mais associações de moradores, sindicatos, movimentos populares e estudantis, eram esses movimentos. Nós tivemos várias formações para trabalho com o grupo de jovens, como é que nós podíamos fidelizar a juventude, né, na participação no cotidiano do grupo de jovens, dinâmicas de grupo, porque o que prendia muito a juventude, as dinâmicas. Onde é que eu aprendi a fazer dinâmica de grupo? Com a Pastoral da Juventude a gente ia atrás de tudo. Tem um curso do Jorge Porã só de dinâmicas. Curso de dinâmicas para líderes. Isso. E o trabalho da liderança, né? As lideranças nas comunidades. Então a gente, mais do que jovens participantes, nós precisávamos formar líderes, né, para que essa liderança, ela não, após o período da juventude, ou paralelamente a esta fase chamada juventude, o engajamento nas pastorais, a importância das pastorais na continuidade da nossa missão, né, a nossa identidade com cada trabalho pastoral. Então, nós tivemos assim, de tudo um pouco, né, e a parte de formação mesmo, do Evangelho, né? Então um aprofundamento, eu não lembro agora como é que nós chamávamos. Tinha a Cristologia. Nós tínhamos muito estudo da Cristologia, Eclesiologia e Mariologia. Né? A Pastoral da Juventude tinha uma carga de trabalho teológico, sim. Teológico, sim. Muito forte. Muito forte. Estudávamos. A gente estudava muito. Líamos. Então, isso foi um grande ganho para essa geração. Foi. Nós tínhamos acesso a uma formação muito rica. Tá. Muito vamos ter que privilegiado. Eu ia te perguntar também como foi essa caminhada depois da questão pastoral. Você chegou a trabalhar uma ou outras pastorais, você não muito vicentina? Então, eu sempre fui vicentina mesmo, participando da pastoral da juventude, o carisma do trabalho, né, da promoção humana, de trabalhar as pessoas, de ver o Cristo sofredor na pessoa do outro e trabalhar sua promoção sempre foi
o carisma que eu continuei trabalhando. E identifiquei isso na Sociedade São Vicente de Paulo. Além disso, continuei engajada na atuação na catequese, no crisma, como formadora de formadores. Né? Então, minha última participação foi atuando na formação de formadores. Hoje, com a atividade política, a gente não consegue ter a dedicação que a gente quer ter para a comunidade, mas nunca abri mão da minha paróquia, da vida de comunidade, né, da participação. O projeto Educafro também, né? Ah, sim. Eu ajudei muito no Educafro. Eu trabalhei muito com o Educafro. E foi a partir da igreja. E alguém muito especial nesse período foi a Irmã Dolores. A Irmã Dolores foi uma mulher fantástica, uma religiosa que fez muita diferença na história da Baixada Santista, na formação dessa juventude também. Ela era muito fortemente ligada aos jovens, né? E ela nos ajudava em muitas coisas. Eu lembro de um Frei Guilherme. Frei Guilherme, franciscano, lindo. Frei Guilherme, junto com ela, eram pessoas que nos davam muitas formações. Verdade, Frei Guilherme, eu lembrei da carinha dele agora. Ele era galeguinho, assim, vermelho. Ele trabalhava muito com a juventude. Foi ano passado, não foi? Faleceu? No Embaré. Ele era do Embaré. Então, Frei Guilherme foi um dos nossos formadores também. Ele era super atuante, né? 92, 93 anos. Não, ele era fantástico. Ele já tinha idade quando, né, veio trabalhar com a juventude, mas você vê que ele era muito jovem nas suas ideias, na sua conduta. Eu juro que é a última pergunta. Como se convidaria um jovem para ir para a igreja? Para ele conhecer Deus? O que você falaria para ele? Para ele ficar bem bonito no final. Desfecho. Aquele desfecho bacana na matéria. Eu diria para o jovem, né, que se tem algo muito especial, né? Às vezes a juventude procura um significado para a sua vida, para a sua caminhada. Onde ele pode encontrar, né? É olhando para um outro jovem. E na comunidade ele pode experimentar essa presença, né, que completa a gente, essa presença de Deus na pessoa dos outros. Né? Então eu convidaria o jovem hoje a fazer uma experiência de Deus, convivendo com as pessoas e vindo conhecer um grupo de jovens. Eu acho que só dá para você saber e sentir participando. Estar num grupo de jovens é algo muito especial. Né? Você vai, você encontra os amigos, você sente fortemente a presença desse Deus agindo no outro, e onde está o outro está Deus. Então a gente tem condição de se completar como pessoa. Né? Então eu chamaria o jovem primeiro a vir conhecer, né? A vir sentir o que é estar entre amigos de verdade e fazer essa experiência de oração, de convívio e de participação. Então se a pessoa, né, se você que está aí, né, quer saber como é ser feliz, né, como é sentir Deus de verdade, é vir para a Pastoral da Juventude. Eu queria muito, quem falou uma coisa que eu agradecer, né, você ter aberto aí um momento da agenda para poder falar com a gente, né, a disposição, a disponibilidade. Né, é difícil a gente encontrar pessoas assim da qual gosta de relembrar, né, de tão boa forma sobre até é difícil depois encontrar algumas pessoas, né, que sejam lideranças e personalidades da qual tenham passado também pela fé, que não tenham medo de poder expor sua fé para outras pessoas. Eu ia pedir para a gente poder poder ficar de pé, poder dar as mãos e pelo menos finalizar o momento com uma oração. Você sabe que nas nossas caminhadas, eu nunca começo as nossas atividades e finalizo sem oração. Isso nas caminhadas, no dia a dia. Nas caminhadas políticas. As pessoas acham isso uma loucura, mas pra gente isso é a nossa força, né? E a possibilidade concreta de você saber que você vai estar trilhando um caminho, você não vai estar sozinho, né? Tem alguém muito especial caminhando lado a lado com a gente. Sempre a viagem foi longa, foi dourado, lá para Samambaia. O Ronald vai ter um bom trabalho de edição.
Meus amigos da qual esqueci o nome mais uma vez, que sou péssimo de memória. Quando tiver uma agenda cheia, atribulada. Nossa querida prefeita Maria Antonieta também, que continuará aí por mais anos, mantendo sua gestão e também a vida política, para que Deus possa guiar e caminhar o nosso trabalho, as nossas famílias, para que possa guiar também a nossa caminhada dentro e fora da igreja, e para que possa caminhar especialmente nos nossos corações, né, para que a gente possa sempre seguir dentro dessa retidão, possa sempre seguir e continuar sendo pequenos, coerentes e justos. Pequenez, a coerência e a justiça tem que ser, sinceramente, essas qualidades da qual é que ser exaltar dentro de nossas vidas e levar para outras vidas, para poder ser sinal de Cristo a outras pessoas. Por isso vamos encerrar esse momento fazendo uma oração que o nosso próprio irmão nos ensinou, começava mais ou menos assim. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tivemos, estamos, estaremos unidos, em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigadão mesmo, tá? Obrigada. Pela Me oportunidade. permita só contar uma coisa para esses meninos. Pode falar. Nessa palestra que o Dom Helder fez aqui na Baixada, que acho que foi a única, a última, depois logo em seguida já foi. Naquela época a gente vivia o advento da Guerra Fria, assim, o auge da Guerra Fria. E grande parte das discussões nossas era assim, quem que vai apertar o botão primeiro para acabar o mundo? Porque tinha o problema da bomba atômica. União Soviética na E época e Estados Unidos. E aí um jovem, me arrepia até falar disso, eu lembrei agora, você falou do eu lembrei dessa todinha. Um jovem pergunta a ele, Dom Helder, o que o senhor acha dessa possibilidade de os americanos ou os russos acabarem com a vida, não é, no mundo? Pergunta do jovem para ele. Ele olhou assim, o jovem falou, meu querido jovem, meu querido menino, jovem, você conhece Paris não, né? Paris é uma cidade chamada Cidade Luz, porque lá é o lugar que há mais luzes acesas na face da terra. Quando eu escuto essa sandice de que russos e americanos possam acabar com a vida, eu me vejo fazendo a seguinte analogia. É como se uma pessoa chegasse em Paris e apagasse uma vela dizendo, vou deixar Paris no escuro. Ele falou aquilo. Um silêncio enorme, né? Silêncio. Porque ninguém é capaz de acabar com a vida. Porque só quem dá a vida é o nosso Criador. Aí você fala. Só quem dá a vida dizer, pode tirar a nossa o cara vida. chegar em Paris e apagar uma vela e achar, né, ter a prepotência de achar que pode deixar Paris no escuro. E Paris é aquele monte de luzes. A vida não se acaba. Porque quem deu a vida é infinito, com amor e tal. Aí ele fez uma palestra. Fez uma fala fantástica. Então, não faz falta.